colocar antes de começar na pregação propriamente dita. Um áudio que chegou a mim hoje, por um irmão de comunidade que me enviou. E eu queria que você escutasse. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou jogando prazer para tudo que é canto, música lasciva por tudo que é canto. Eu estou levando depravação na televisão, em tudo, para acabar com seus filhinhos, para acabar com as suas filhinhas. E olha só que eu estou conseguindo. Gente, não é preciso colocar um basta nisso tudo. Chega de ser bobo, chega de ser trouxa. Na verdade, o diabo também está brincando com a cara da gente. E o pior, está fazendo tudo isso para gozar da cara do nosso Deus. E não podemos ter um país de assassinos que assassinamos as crianças dos ventres das nossas mães, das nossas meninas, das nossas adolescentes, assassinando justamente jovens e adolescentes. Nós não podemos. Pode aplaudir. A voz do Monsenhor Jonas, ele não veio até aqui, mas falou para nós. Quando eu recebi esse áudio hoje, eu fui envolvido por ele. E o Padre Jonas, com seu vigor próprio, do ardor missionário que contém naquele coração, ele clamava e exortava a nós. Nós não podemos ser este país conivente com o assassinato de crianças inocentes no ventre de nossas mulheres, das nossas mães. Eu sei que quando a gente entra talvez nesse assunto, quando fala de aborto, defesa da vida, pró-vida, muitos não se deixam envolver por vários motivos. Não tem afinidade com o tema, acha um assunto muito chato, ou um assunto pesado, ou acha que alguns que já se preocupam demais com isso, que eles tomem a frente, que eles vão e façam o que for preciso fazer. Eu não tenho muita coisa a ver com isso. Mas aí que a gente se engana. Porque se uma cultura de morte avança no mundo e na nossa nação, é justamente por causa dessa nossa posição, por causa dessa nossa omissão e por causa da nossa covardia. Nós temos ouvido vários papas e documentos da igreja falando sobre a defesa da vida. João Paulo II foi esse gigante, esse santo que se levantou com uma encíclica gigante, assim como ele, Evangelho Vitae, para denunciar essa cultura de morte e ser a voz para aquelas crianças que estão nos ventres de suas mães e que não têm ainda voz e não podem se defender. Meus irmãos, nós estamos diante de um planejamento, de uma tentativa de imposição cultural. Não nos iludamos, nós não estamos presenciando essa tentativa de implantar uma cultura de morte simplesmente por causa de um movimento social espontâneo. Não, as coisas, o mundo está indo assim, a evolução do mundo. Não. E basta fazer uma pesquisa séria para se comprovar que 93% da população hoje no Brasil é contra o aborto. Nós, povo, nós, cidadãos, nós, cristãos, nós somos, nossa grande maioria, contra. Mas por que avança tanto estas leis, até por debaixo do pano? Por que avança tanto essa mentalidade, essa cultura? Porque uma minoria barulhenta e bem articulada e bem financiada tem avançado, mesmo contra a vontade das pessoas, mesmo contra as evidências científicas, mesmo contra as evidências das consequências dos abortamentos para as próprias mulheres, que têm, por exemplo, 7 vezes mais propensas ao suicídio, comparado àquelas que levam a gestação até o fim. 138 vezes mais probabilidade de desenvolver depressão e sofrer um tratamento psiquiátrico. Mais de 30% das mulheres que abortam ficam com alguma disfunção sexual. Número de câncer desenvolvido por causa do abortamento provocado. Aí que eu digo do abortamento provocado.
Tudo isso, apesar de tantas evidências, nós vemos a tentativa de cada vez mais se implantar uma cultura de morte. Não nos iludamos, existe um plano satânico por trás disso, existe. Existe uma guerra espiritual porque Satanás, ele é assassino desde o princípio, ele veio para roubar, matar e levar à perdição. Diz a palavra de Deus para nós, existe uma sede de sangue inocente por parte do inferno. Mas eu falo uma coisa, o inimigo de Deus só pode mover qualquer objeto, seja esse copo aqui. Ele só pode mexer nesse copo se for através da mão de alguém. Ele não pode mexer nisso. Ele não pode tirar esse copo do lugar nem 1 milímetro, se não for através da atitude de uma pessoa. Meus irmãos, nós precisamos entender que a guerra espiritual por trás de todo esse tema é forte. E o que Satanás quer justamente é acabar com a figura humana, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. É claro, Satanás sabe que ele é muito pequeno, ele não pode nada contra Deus. Deus é infinitamente maior. E qual a forma que ele usa para atacar a pessoa do Senhor? Profanando a sua imagem. Profanando o seu símbolo. É isso que ele faz. Por isso ele está atacando a nossa vida, a minha vida e a sua, o tempo todo. Porque ele quer nos destruir, ainda mais se você é cristão, ainda mais se você é aquele que busca fazer a vontade de Deus, ainda mais você é sinal desta expressão de Deus. Este reflexo de Deus cada vez mais forte. Então ele investe contra a nossa fé, contra a nossa vida, contra a nossa família e tenta nos destruir. Mas também ele investe, tem investido pesado contra aquela criança inocente no ventre da mãe, que não pode se defender, e de todos os homens são os mais inocentes e indefesos. Ah, Tiba, mas aí entra uma outra discussão, mas e a vida? Será que a vida começa ali mesmo? Não vamos entrar nas questões científicas hoje, eu vou falar sobre isso no acampamento Gente do Bem, que começa agora, sábado e domingo, aqui na Canção Nova. Sábado de manhã já começa, sábado o dia todo e domingo até no final da tarde. Nós vamos entrar nessas questões, mas eu quero trazer uma outra visão para você sobre esta vida humana. Eu, antes de entrar aqui no texto, propriamente dito, eu estive em peregrinação na Terra Santa. O Dungo contou aqui na primeira pregação que também ele esteve lá, né? Tem 34 vezes. Então, eu tive 2. Mas já aprendi algumas coisas. Interessante, quando eu cheguei na Basílica da Anunciação, onde o anjo apareceu para a Virgem Maria, ali no altar tinha uma frase em latim que me chamou muita atenção. Aquela frase, eu estava acostumado a ler essa frase em vários lugares em latim, mas ali estava diferente. Ali estava escrito: verbum caro hic factum est. O que significa isso? Não apenas o verbo se fez carne, mas aqui o verbo se fez carne. Em todos os lugares a gente lê verbum caro factum est, né? Está na música da Kelly Patrícia. Verbum caro factum est, né? É dela mesmo? Não é não? Parece que é dela. É em cara da Kelly Patrícia.
Ah, ela tem outra que tem essa mesma letra. Então, confundindo. Então, verbum caro factum est, o verbo se fez carne. Mas lá tinha uma palavrinha em latim, hic, H-I-C. Aqui o verbo se fez carne. E aquela frase estava na Basílica da Anunciação, e não em Belém, na Gruta da Natividade. Para Deus, meus irmãos, a vida de Jesus começa na anunciação do anjo. É ali que Maria concebe. Concebe pela ação do Espírito Santo. Ali o verbo se fez carne. Não foi em Belém, foi em Nazaré. Ah, Tiba, mas isso aí é uma interpretação sua. Tudo bem, você poderia alegar, mas isso aí é uma interpretação. As pessoas foram lá e colocaram o verbum caro, hic factum est. Então eu te convido a pegar o texto bíblico em Lucas capítulo 1, versículo 31. 30, a partir do 30. O anjo disse para Maria, naquela anunciação: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberá e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço homem algum? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril. Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Qual o momento da concepção? Quando Maria pronuncia: faça-se em mim segundo a tua palavra. É a palavra que fecunda. E quem é a palavra de Deus? O verbo de Deus, Jesus Cristo. Ele é o verbo do Pai. É Jesus que fecunda. Então o que acontece? Naqueles dias Maria se levantou-se então às pressas, e foi às pressas às montanhas na cidade de Judá. Foi visitar quem? A sua prima Isabel. Olha só o que acontece. Maria estava lá, rezando, levou um baita susto, porque não esperava. Não é todo dia, aliás, que um anjo aparece no seu quarto, né? E com um convite desse para ser a mãe de Deus. E ela leva um susto. E o anjo explica para ela que não é por um homem, mas pela ação da graça. Ela então diz: ei, faça-se em mim segundo a tua palavra. Depois disso o anjo vai, então ela vai às pressas às montanhas, onde Isabel morava. Naquela época, as pessoas tinham que viajar para um lugar para o outro, e elas iam com caravanas, iam grupos juntos, viajando, e era uma distância. Então, levando em consideração esta distância que Maria precisou percorrer até chegar a Isabel, vamos colocar ali 15 dias. 15 dias. Maria então sai e vai até a casa de Isabel. Lembrando que então Jesus tinha 15 dias de vida no ventre de Maria. Entrou Maria na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora,
apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em alta voz. Agora interessante nestas palavras de Isabel, porque Isabel não sabia de todo o contexto do anjo. Maria não tinha falado para Isabel, Maria tinha acabado de chegar. Então ela não sabia de tudo que estava acontecendo, mas porque estava cheia do Espírito Santo, ela profetiza. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação, a criança estremeceu no seu seio, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou então em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? O Espírito Santo em Isabel já qualifica Maria como mãe. Para existir uma mãe, precisa existir um filho. Jesus já estava ali. Aquele Cristo que batiza Isabel por Maria, aquele Cristo que batiza São João Batista, aquele mesmo Cristo com 15 dias de fecundado, é o que o Espírito pela boca de Isabel profetiza: a mãe do meu Senhor. Isabel continua: pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor que te foram ditas. E aí Maria recita o Magnífica e diz: ó minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. No versículo 48, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Ela já profetiza também, e hoje nós estamos, olha, quantas gerações à frente, e continuamos proclamando Maria bem-aventurada, porque era o Espírito Santo falando em Isabel, na Virgem Maria: me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Versículo 48 de Lucas capítulo 1. É aquele feto de 15 dias que Maria já recebe o título de a mãe do meu Senhor. E eu trouxe aqui a foto de um feto de 15 dias. Talvez você aqui tenha dificuldade de ver, mas quem está em casa vai ver bem. Pode pôr aqui? Vai dar um zoom, mega zoom, big close. Essa aqui é a foto de um embriãozinho de 15 dias. É assim que Jesus estava quando visitou Isabel. Você que está conseguindo ver aqui no rincão também? Não consegue muito bem ver porque não parece mesmo muito uma criança, né? Mas esta é a foto. Olha aqui, vou chegar mais pertinho aqui para o pessoal ver. De Jesus com 15 dias. Este mesmo Cristo que batiza Isabel, este mesmo Cristo que batiza João Batista. Então, nós entendemos, para Deus, a vida começa na concepção. Ah, Tiba, é uma interpretação, tudo bem, faz sentido, mas uma interpretação sua, mas nem sempre foi assim. Olha como Deus trata o embrião humano, o feto, desde o Antigo Testamento. Em Êxodo, capítulo 21, versículos de 22 a 25, relata a lei de Deus dada a Moisés. A lei de Deus para Moisés diz o seguinte: se homens brigarem e acontecer que venham a ferir uma mulher grávida, e esta der à luz sem nenhum dano, eles serão passíveis de uma indenização imposta pelo marido da mulher, e que se pagarão diante dos juízes. Tá?
Mas se houver outros danos, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente. Ou seja, Deus, desde todos os tempos, já entendia a vida humana no ventre materno. E se acontecer que dois homens brigassem e uma mulher grávida se ferisse, se não acontecesse nada com a criança, poderia-se pagar uma indenização, mas se a criança viesse a falecer, urge dar vida por vida, olho por olho, dente por dente. A passagem tão conhecida do Antigo Testamento. Para Deus, não existe diferença numa criança com 15 dias de concebido ou uma criança com 38 anos de idade, com 34 anos de idade, com 60 anos de idade. Não existe diferença, meus irmãos. A criança no ventre materno não tem diferença nenhuma. Como nós que estamos fora, a não ser por questões nutrientes. A criança está no ventre materno, em simbiose com a mãe, por questões nutrientes, ele recebe a alimentação, a nutrição. E nós comemos arroz, carne, batata, e mastigamos e engolimos. Essa é a diferença. Nós vamos ver também que depois a própria ciência foi chegando à mesma conclusão do que a teologia. A vida se inicia ali. É um novo genoma, uma nova pessoa. Meus irmãos, matar a criança no ventre materno, também chamado de abortamento, é não só um crime, até pelas nossas leis brasileiras hoje. Nós temos o artigo 5º da Constituição, que defende a vida, nós temos outros, o Pacto de São José da Costa Rica, defende a vida desde a sua concepção, mas muito mais do que isso, é matar alguém e é cometer um grande pecado diante de Deus. Porque nós estamos falando para católicos, eu estou falando para você que é cristão aqui, hoje você é meu público-alvo. E eu preciso falar para você que talvez esteja nos assistindo e tem fé e acredita em Deus. Você que pratica o aborto, não só comete um crime diante dos homens, mas um grande pecado diante de Deus. Desculpa falar assim. Talvez você tenha uma grande marca por ter cometido um aborto na sua ignorância, por não saber ou pelo desespero. Nós não queremos condenar você por causa disso, não é o objetivo. Mas hoje se necessita cada vez mais que sejamos claros do que é certo e o que é errado. As pessoas estão caindo no relativismo por não terem referência de o que é certo e o que é errado. Estamos inertes diante de um discurso relativista que fala, não é bem assim, não é por aí, é vida, mas porém, entretanto, por causa desse discurso diabólico, nós temos tratado as crianças no ventre materno como coisas. E se nós desrespeitamos esta vida, o que vai nos restar? O que vai nos restar? Qual é a sensibilidade que vamos desenvolver em nosso coração se nós somos insensíveis diante daquele ser mais inocente e desprotegido no ventre materno? É disso que estamos falando, meus irmãos. Nós não podemos nos acostumar com esse discurso laicista, né? Então, para defender o aborto, eles dizem, não, isso é uma questão religiosa, isso é questão de vocês religiosos. Mesmo quando os religiosos não usam discurso teológico, hora nenhuma. Quando os religiosos se posicionam como cidadãos, com argumentos filosóficos, argumentos científicos, o que aqueles que querem um aborto a todo custo se utilizam? Vocês são hipócritas, religiosos, argumentos religiosos. Porque é uma mentalidade laicista que está tomando conta.
Não vamos misturar as coisas, vocês religiosos. É uma questão religiosa, não uma questão extremamente humana. Defender a nossa espécie, a nossa vida, é uma questão de humanidade. Por isso tem muitos movimentos, até movimentos ateus, que defendem a vida, que lutam contra a legalização do aborto no mundo. Existem muitos. Mas isso não interessa para eles, eles usam os discursos para tentar calar a nossa voz. E esquecem que nós somos religiosos, somos sim, mas somos os cidadãos desse país, somos cidadãos dessa terra, votamos, temos os nossos direitos e temos que também ter voz, gostem eles ou não. E nossa posição não pode afrouxar por causa disso. É aí que a nossa voz tem que se levantar cada vez mais alto e mais forte, de maneira inteligente, da nossa forma de ser como cristãos, porque diz de nós sermos da paz, diz sim. Diz de nós não sermos violentos, no sentido estrito da palavra, agressivos, fisicamente agressivos. Precisamos ter garra e determinação, sim, mas não podemos ser agressivos. Mas precisamos nos levantar para defender aqueles que hoje não têm como se defender. Porque Deus já deixou isso muito claro para nós. Só pegar Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que no seio fosse formado, diz o Senhor, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e te designado profeta das nações. Diz o Senhor para Jeremias, antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu te havia consagrado. Nós fomos eleitos por Deus no ventre da nossa mãe. Ali começa a afeição de Deus por nós. Ali começamos a existir. Acho que o parabéns a gente tinha que cantar 9 meses antes do nosso aniversário. Seria o mais correto, não é? Porque ali a gente começa a existir. Ali nós já temos alma espiritual. Ali já temos. Quem ouviu já a palestra daquela mulher Glória Polo, né? Ela que relata uma experiência que ela viveu estava em coma, ela foi atingida por um raio. E ela teve também no Brasil já várias vezes, teve aqui na Canção Nova, dando o testemunho dela. Ela foi queimada inteira por aquele raio, ficou entre a vida e a morte. E ela em coma teve visões, Deus mostrava para ela o momento da concepção dela, quando ela começou a existir. Mostrou para ela várias coisas, o casamento dos pais, o que acontece espiritualmente na igreja quando o homem e a mulher se casam. O homem recebe um cajado de pastor e a mulher recebe um coração de fogo. E ela via isso no casamento dos próprios pais. O pastoreio que cabe ao homem da casa, ao pai, ao marido, de cuidar, de pastorear, de cercar. E o coração de fogo da mãe, este coração de fogo que você, mulher, recebeu, que tem a capacidade de ir além, de amar até as últimas consequências. É ou não é assim um amor de mãe, gente? É assim. A mãe é aquela que não pensa 2 vezes se for preciso dar a vida pelo filho. É ou não é verdade, mãe? É aquela que quando o filho está sofrendo, aquela que quer as dores do filho para ela. E a oração da mãe é aquela: Jesus, eu quero sofrer, passa para mim, Senhor. Eu sofro no lugar dele, eu quero passar por isso, mas preserve ele disso, Senhor. Essa é a oração do coração da mãe. Você que é mãe recebeu da graça de Deus este coração de fogo. E você, homem, recebeu a graça de ser este pastor na tua casa, para também formar teu filho assim como pastor, de ser este sinal. Você, homem, você tem que acolher aquela menina, seja sua namorada, seja naquela aventura, que você engravidou e aquela criança foi concebida. Você que é homem de verdade, é aquele que se levanta e se compromete. Eu
assumo esta criança e não permito que você aborte meu filho. Seja homem de verdade, porque ser homem na cama é fácil. Agora eu quero ver você ser homem do lado desta mulher para proteger o seu filho. Não seja um covarde que vai afinar quando o momento chegar e que você vai precisar assumir aquela criança e protegê-la. Você será um crápula que vai abandoná-la e até mesmo propor a morte daquela criança. Isto é ser homem? Não, não é ser homem como Deus pensou o homem. E também Glória Apolo, naquelas visões que ela teve, ela relata que ela via os filhos que ela tinha tido, mas que ela nem sonhava, ela não sabia. Porque ela usava um dispositivo chamado DIU, e que o DIU promovia vários microabortos, mas só que ela não sabia. E a alma daqueles filhos fecundados, ela viu ali no céu, vários. E muitas vezes as mulheres não sabem que são vítimas desse dispositivo de abortamento, assim como algumas pílulas anticoncepcionais, que também podem provocar o abortamento. Isso é real, isso é científico. A taxa de hormônio compatível para não deixar a fecundação acontecer, no caso, quando a mulher, ou a ovulação acontecer, ele também tem um outro hormônio, algumas pílulas, que mesmo quando acontece a ovulação e a fecundação, aquele hormônio alisa a parede do endométrio, do útero, para que não aconteça a anidação, então aquela criança é abortada. Muita gente não sabe disso. E ela via, Glória Apolo via ali aquelas crianças que ela abortou sem saber. Porque a alma, já ali, na fecundação, já nos é dada, já nos é concedida. Meus irmãos, isso é um alerta de Deus para nós. Talvez você está ouvindo tudo isso e está, meu Deus do céu, estou chocado. E quando a gente vai aprofundando em todos aqueles movimentos que acontecem para que se implantem o aborto, para que o aborto seja colocado à força, a goela abaixo na sociedade, nós vamos ficando escandalizados diante de tantos financiamentos internacionais despejados no Brasil para fomentar que o aborto seja empurrado para as nossas mulheres. Meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado e designado profeta das nações. No ventre materno, nós não apenas temos a nossa identidade, mas também temos a nossa missão. Deus concede a Jeremias e revela a ele: eu te dei a missão ainda no ventre da tua mãe. Eu te consagrei e te designei o quê? Profeta. De onde? Das nações. É claro, desde a barriga da nossa mãe, a nossa identidade de filho de Deus, de criatura de Deus, criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas também a nossa missão e o lugar da nossa missão. Nós então vamos, a partir daí, apenas descobrir onde Deus me quer. Talvez você está nessa busca ainda até hoje. Eu já estou com 95 anos, não sei onde Deus me quer. Calma, ainda tem tempo. Não foi para a cova, só vai para a cova depois. Aí acaba a missão. Mas ainda estamos em busca. Talvez Deus está revelando para você hoje uma missão. E está colocando no teu coração o desejo de trabalhar para salvar vidas. O desejo de trabalhar para que outras crianças não sofram aborto. E como é terrível, gente, o processo
do abortamento. Como é doloroso para a criança e para a mãe. Existe um tipo de aborto que é feito, que é o seguinte: é introduzido dentro da mulher, ali no útero, um bisturi, uma espécie de bisturi mais comprido, que vai cortando membro por membro da criança. Vai tirando os pedaços e, por fim, é sugado pelo aparelho e, por fim, a cabeça é esmagada pelo instrumento, pelo fórceps, e é arrancado por último. O médico que aborta, ele vai contando as peças, são os membros da criança, até formar, para saber se saiu tudo. Existe uma outra forma de provocar o aborto, que é através de uma injeção salina. É abstraído o líquido amniótico e é introduzido esta solução, que a criança demora horas e horas para morrer. Esse líquido vai queimando a criança por dentro e por fora. É o método usado quando a criança já está maiorzinha. E quando retira o corpo desta criança, ela está por fora parcialmente toda queimada e por dentro também. Demora até 24 horas para morrer, em agonia. É isso que acontece com o aborto e que eles não falam. Eles dizem: as mulheres, nós estamos preocupados com a mulher. Toda mulher tem o direito de determinar sobre o seu próprio corpo. Primeiro, totalmente não. Porque se você for ali no SUS, vai na Santa Casa, pede para o médico: por favor, amputa meu braço. Se o médico fizer isso, ele vai preso, ele perde o registro dele. Porque isso por lei é crime, não pode. Até mesmo uma amputação legal, por necessidade médica, é preciso de um documento para que isso aconteça. Então, nem você, mulher, tem direito totalmente sobre o seu próprio corpo. Agora, sobre o corpo de uma outra pessoa, muito menos. Porque uma criança no ventre materno não é parte do corpo da mulher. Ou o corpo da mulher é feito de cabeça, braço, fígado, rim, feto, pâncreas. Basta pegar um livro de biologia, você vai saber que não é. Então não é parte do corpo da mulher. E esta criança inocente e indefesa também é retirada do ventre materno com outro método de abortamento, que é o nascimento parcial. Quando a criança, nesse país onde o aborto é legalizado até os 9 meses, a lei diz que aborto é eliminar aquela vida dentro do ventre. Então o que eles fazem? Para proteger ainda mais a mulher, para não haver risco, eles retiram o corpinho da criança, deixando a cabeça da criança ainda dentro da mãe. Ou seja, a lei ainda permite que ele aborte, entre aspas, porque é o próprio infanticídio. Eles introduzem uma espécie de tesoura afiada na nuca da criança e a mata ali. E depois retira aquele corpo em 9 meses de gestação. É isso que nós queremos para o nosso país? É isso que nós queremos para a nossa nação? É isso que nós queremos para a nossa cultura? Nós nos escandalizamos muito, e de maneira muito correta, com tudo que aconteceu na Alemanha nazista, nos campos de concentração. Todas aquelas atrocidades com os judeus. E nós fechamos os olhos para estes campos de concentração que estão matando de maneira cruel, violenta e covarde as nossas crianças no ventre de suas mães. Nós estamos insensíveis a essa atrocidade que tem matado
milhões. Aproximadamente 43 milhões de crianças são abortadas no mundo. Pode somar as mortes na Primeira e a Segunda Guerra Mundial, uma série de vezes, que não vai dar o que o aborto mata em um ano, o que essas guerras mataram em 6 anos, 7, 8 anos. Não é um décimo. Existe uma guerra velada e cruel acontecendo. E algo que tem destruído o coração das mulheres. Isso não traz liberdade nenhuma para a mulher. O aborto deixa consequências terríveis, assim como eu disse, meus irmãos. Deixam consequências para o resto da vida dessas mulheres. Eu conheço muitas mulheres que já, por ignorância, que foram enganadas porque não sabiam, ou porque mesmo sabendo, no desespero, preocupado com outras questões, cometeram um aborto, e que são almas profundamente doloridas, e que têm que trabalhar até hoje essa questão. Hoje existe na igreja um movimento chamado Raquel, que é só para cuidar destas mulheres, das consequências que essas mulheres sofrem porque abortaram. E consequência é igual para as mulheres no aborto legal ou ilegal. Mesmo nos países onde o aborto é liberado, as consequências são iguais. Então não vem com esse papo, é só porque elas estão oprimidas por essa moral religiosa. Não. Então me explique estes números, esses dados, eu tenho as fontes para a consequência do abortamento para estas mulheres nesses países que é tudo liberado. As mulheres estão sofrendo, estão sendo enganadas. Não é uma liberdade para elas. É uma opressão, uma enganação, uma mentira. O aborto não é só um argumento a gente é contra o aborto não só com um argumento teológico, porque nós estamos num ambiente de oração e para um público direcionado, e nós enfocamos a dimensão teológica da vida humana que se inicia na concepção. Quando Deus revela a nós que a vida ali começa e que aborto é matar alguém. Esta é a dimensão teológica que vai de encontro às outras dimensões, a embriologia, a medicina fetal, a genética. Salmo 138 diz, é um salmo provida, salmo lindo, versículo 13, o salmista reza: fostes vós que me plasmastes as entranhas do meu corpo. Vós me teceste no seio de minha mãe. Sede bendito por me haverdes feito de modo tão maravilhoso. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas em vosso livro. Cada dia de minha vida foi prefixado, desde antes que um só dele existisse. Isaías 49 também diz: pode uma mulher esquecer-se daquele que a amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Jamais. Deus trata o feto como pessoa e com pronomes pessoais. O termo em hebraico para falar feto, criança pequena, menino, é o mesmo. Deus não faz distinção quando vai falar de uma criança no ventre materno ou de um menino, de uma criança pequena. Meus irmãos, precisamos despertar para a vida. E eu quero falar talvez para você hoje que cometeu este aborto, por diversos fatores, não quero entrar aqui no mérito. Eu quero dizer que a misericórdia de Deus é maior que o seu pecado.
Eu quero dizer que Deus, Ele é poderoso para te alcançar. E você não pode jamais duvidar desta misericórdia de Deus. Talvez você sofra hoje por tocar neste ato, nesta lembrança, que se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo diferente. Você que talvez que colaborou para que outra pessoa abortasse uma criança. Ou talvez você que não fez nada diante de alguém que falou para você que iria fazer. Você que incentivou. Você que se omitiu. Ou você mesmo que cometeu o aborto. Eu te convido agora, na graça de Deus, a se tornar um defensor dessa vida ameaçada. Eu te convido a reverter o quadro, talvez em reparação pela vida que se foi. Se torne você também esse grande defensor da vida. Como tenho conhecido muitas mulheres e homens que participaram ou cometeram o aborto e que hoje são gigantes na defesa da vida. Que hoje são gigantes que vão até essas mulheres e as ajudam de todas as formas para que essas mães não cometam também o mesmo erro delas. Seja então esta pessoa, seja esse agente, essa pessoa do bem que vai fazer a diferença em reparação pelo erro cometido. Talvez Deus incomode o teu coração para adotar uma criança abandonada e amar essa criança como filho teu. Deus te convida talvez a se aproximar de uma instituição de caridade, de um orfanato, não sei, mas para que você ame aquelas crianças e dê a elas o amor que elas não tiveram de seus pais. Seja você esta pessoa e não coloque limites no seu amor. É hora de amar, é hora de sair da sua dor, ir ao encontro do outro, porque quando você der os passos em direção ao outro, você também vai sendo curado, assim como os 10 leprosos, quando Jesus disse, vá até o sacerdote, se apresente a ele. Então os 10 começam a caminhar, e no caminho eles são curados. Então eles começam a olhar um para os outros e começam a enxergar, mas apenas quando saem de si vão a caminho. E eles começam a se perceber curados. Então eles se direcionam ao sacerdote no templo, mas um volta para agradecer ao Senhor. No caminho nós vamos ser tocados por Deus e sarados por Deus. Quando nós amamos, mesmo quando não encontramos amor dentro da nossa própria casa, você pode amar, porque tudo vai ser consequência. E você talvez vai conseguir e conseguir amar dentro da tua própria casa, a partir do momento em que você ir para fora, para também amar lá, para se doar lá para pessoas que precisam do seu amor. Talvez você se sinta culpada por um aborto cometido. E essa cura do teu coração se dará neste caminho. Não tenha medo de ir ao encontro daqueles que precisam do seu amor. Talvez você se cobre, mas eu não amei. Eu podia ter amado, eu queria ter amado, mas na minha ignorância eu não amei e eliminei aquela vida. Mas hoje você pode amar, saia de si. Vá até o encontro do outro, coloque a tua fé em atitude, em prática. Não coloque limites e barreiras e desculpas para o seu amor, porque vamos encontrar, se a gente quiser, encontrar desculpas para não sair, para não amar. Mas não, tenha coragem, vai e ama, meu irmão. Deus vai curar você no caminho, não fique parado se culpando, mas vai ao encontro do outro. E se coloca em atitude diante de Deus. Obrigado, Senhor, por isso, porque o Senhor é um Deus que não nos deixa abandonados na nossa própria dor. Coloca no nosso coração, Senhor, esta sensibilidade. Coloca nos nossos olhos
esta sensibilidade e arranca as vendas. Quebra esse nosso coração, Senhor, insensível ao outro que precisa de mim e que está extremamente fragilizado. Não me permita, Senhor, ficar neste marasmo, nesta inércia espiritual, onde me falta coragem e forças. Vem me desinstalar, e você pode falar isso para o Senhor: desinstala-me, Senhor. Eu quero sair de mim, eu quero ir onde o Senhor quer me levar, o Senhor que me deu uma identidade desde o ventre da minha mãe, mas também me deu ali uma missão. Revela-me, Senhor, onde o Senhor me quer e o que o Senhor quer fazer em mim e através de mim. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Derrama sobre mim para que eu vá, mas eu vá com coragem, destemido, para enfrentar tudo que for preciso, porque a luta é grande. É uma luta direta com o inferno. É uma luta direta com Satanás, porque ele é o assassino, ele é o opressor, mas eu quero enfrentar, porque o Senhor é o meu Senhor e o meu exército. O Senhor é a minha força e minha fortaleza, e o meu escudo está em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque hoje eu me decidi a me desinstalar e, obedecendo a Tua voz, onde o Senhor quer que eu vá. Obrigado, Senhor. Amém. E eu quero convidar você que está aqui no rincão, que você pudesse se abraçar assim, ó. Você que está em casa, você que nos acompanha. Graças a Deus nós não fomos abortados. Nós estamos aqui. As nossas mães tiveram coragem de ir até o fim. Mas que nesta hora o amor de Deus possa nos abraçar, possa nos acolher, da mesma forma quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Feche um pouquinho os seus olhos e deixa mesmo que este abraço eterno de Deus, deste Deus que é o nosso Pai, possa nos envolver com todo o amor, com todo o cuidado. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim. Em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte. Nem as torrentes, nem as